Bom dia, amores. Bom dia, bom dia. E para a gente começar bem a semana, o que a gente vai fazer? Voltar, melhorar ainda mais a nossa rotina de estudo, não é verdade? Então, para isso, hoje a gente tem a nossa videoaula, tá certo? Nessa videoaula, a gente vai conhecer um predicado novo, né? Que é o nosso predicado verbo nominal. Só que para conhecer o nosso predicado verbo nominal, a gente vai lembrar rapidinho o que é predicado verbal e o que é predicado nominal, tá bom? Durante a aula, essa videoaula, você vai anotando qualquer dúvida que você tiver, beleza? Dá um pause aí, anota a dúvida, porque depois a gente tem o nosso Hangout e a gente vai conversar sobre essas suas dúvidas, tá bom? Não se preocupa, porque é nosso primeiro momento para conhecer predicado verbo nominal. Mas a gente vai falar sobre predicado verbo nominal mais em Hangout, nas atividades dirigidas, tá bom? É só o início, beleza? Então, para iniciar, como eu disse, a gente tem de fazer uma revisão, uma retomada rapidinho. Vamos lá? A gente vai fazer essa retomada aqui com essa tirinha que a gente tem do Calvin. Ele tá entrando todo bonitinho, todo feliz dentro da casa da mãe dele, né, na cozinha com a bicicleta. Então, vamos analisar as falas. Eu quero 8 biscoitos para a viagem, por favor. E a mãe fala: Isso não é um drive-thru, ponha isso de volta na garagem. Beleza, vamos lá. Nessas falinhas aqui, a gente percebe, né, a presença de frases, orações e assim por diante. E a gente sabe que existe também a presença de predicados. Como que a gente vai fazer para analisar e classificar o predicado como verbal, como nominal e depois como verbo nominal também, né? Essa é a nossa dúvida. Para responder essa dúvida, a gente tem de pensar numa palavra super importante, que é o núcleo. Dentro do predicado, a palavra mais importante desse predicado é o nosso núcleo. Por quê? Porque o núcleo é aquela parte mais significativa dentro do nosso predicado, tá bom? E dependendo desse núcleo, a gente pode ter uma dessas três classificações, ou o predicado verbal, ou o predicado nominal, ou o verbo nominal, tá bom? E para a gente retomar, a gente tem essa tabelinha. Estão vendo aqui? Dentro dessa tabelinha, a gente vai começar com o predicado verbal, pode ser? No nosso predicado verbal, amores, a gente já viu que o núcleo tem de ser o que mesmo? Qualquer tipo de verbo? Lembra disso? Só os verbos significativos. A gente estudou que os verbos significativos dividem-se em verbos intransitivos e os transitivos, né? Lembrando que transitivo também tem três classificações que a gente já viu antes em predicação. Tem o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e tem o bitransitivo, que tem os dois objetos, o direto e indireto, beleza? Primeira característica, então, do nosso predicado verbal, seu núcleo é um verbo significativo. Show! Segunda característica, dentro desse predicado verbal, a gente não pode ter quem, amores? Um predicativo, tá bom? Não pode ter. Se a gente tiver um predicado verbal, um núcleo, que é um verbo significativo, e tiver um predicativo, vai mudar a nossa classificação. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos concentrar aqui. Núcleo do predicado verbal, verbo significativo, e não pode ter predicativo. Acompanhe o exemplo, então, aí que a gente tem. A mãe ofereceu-lhe muitos biscoitos. O verbo oferecer é um verbo significativo, concorda? Quem oferece algo a alguém é um verbo transitivo direto e indireto. Portanto, se é significativo, é o nosso núcleo. Aqui, quem é o sujeito? Isso, muito bem. A mãe, aí. Esse sujeito, a mãe, tem alguma característica sendo atribuída a esse sujeito? Tem algum predicativo do sujeito? Não, então tranquilo. Então, o nosso verbo é significativo e eu não tenho predicativo do sujeito. Portanto, esse predicado é verbal. A mesma coisa acontece no nosso caso de Calvin acredita em monstros. Nesse caso, quem acredita, acredita em algo, verbo significativo. Aqui é um verbo transitivo indireto. Se é verbo significativo, muito provavelmente vai ser predicado verbal. O que a gente precisa analisar para responder? Com certeza é predicado verbal. Um minutinho, estou esperando. Exatamente. Você tem de analisar se não tem o que? Predicativo. Tem predicativo do sujeito aqui? Tem alguma característica atribuída ao sujeito Calvin
Não tem. Então, é verbo significativo sem predicativo. Portanto, predicado verbal. Show. Agora, vamos para predicado nominal? Eu tinha falado predicado verbal, né, amores? Em Calvin acredita em monstros, porque às vezes, né, eu não me lembro do que eu falei, mas verbo significativo sem predicativo, predicado verbal, beleza? Show. Vamos para predicado agora nominal. Lá no predicado verbal, o núcleo era um verbo significativo. Beleza, aqui tudo muda, tá bom? Vamos começar a perceber que é o núcleo. Aqui o núcleo não é mais verbo. O núcleo é o nosso predicativo do sujeito. Então a gente tem de ter quem? Predicativo, tá bom? Mas dentro do predicado nominal, professora, a gente pode ter verbo significativo? Não, não pode. Dentro de predicado nominal, a gente tem de ter verbo de ligação, tá bom? Essa é a estrutura do nosso predicado nominal. Verbo de ligação mais o predicativo. Vamos acompanhar no exemplo? Calvin parecia inconformado. Olha aí, amores, nosso predicado parecia inconformado. Dentro desse predicado, qual é a palavra mais importante? Quem passa mais significado dentro do contexto? Concordam que é inconformado? Inconformado é uma característica atribuída a quem? Muito bem, a Calvin. Então é um predicativo do sujeito, certo? O verbo parecia aqui, ele é fraco de significado, ele vem para ligar essa característica inconformado a Calvin, o predicativo inconformado a Calvin, beleza? Então, observa, verbo de ligação com mais predicativo do sujeito, portanto, predicado nominal, tranquilo? Então, agora a gente fechou o que é predicado verbal e predicado nominal, a gente fez a retomada, né? A gente revisou, beleza? Agora aqui tem mais um exemplozinho para a gente finalizar essa retomada, olha só. Outra tirinha também de Calvin, falando de refeição também. Vamos lá. O que é isto? Parece nojento. E a mãe dele? É comida vegetariana, faz bem para você. E o Calvin? Vegetariana, Eca! Eu não sou vegetariano, eu sou sobremesiano. Então vamos lá. Dois exemplos aí. A gente tem Calvin reagiu à fala da mãe. Nesse caso, a gente percebe que é um predicado verbal, porque, amores, respondam aí entre você no seu cantinho. Porque a gente tem um verbo significativo e a gente não tem predicativo. Estão lembrados disso? Agora, em Calvin estava estranho. Por que esse predicado é nominal? Porque eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Estranho, uma característica atribuída a Calvin. Tá bom, amores? Então, ok. Agora vem a nossa indagação, né? Vocês se lembram que eu falei assim para vocês? E se a gente tiver no mesmo predicado um verbo significativo e um predicativo? Lembra disso? Que eu falei que se tivesse os dois juntos no predicado, mudaria toda a classificação? Então vamos analisar essa frase que a gente tem? Estranho, Calvin reagiu à fala da mãe. Vamos lá. Aqui a gente tem o verbo reagir. O verbo reagir, vocês concordam que é significativo? Não é verdade? Então tá. Então, professor, é predicado verbal? Não é. Óbvio que a gente também tem aí dentro, né, desse contexto, a gente tem estranho, que é o nosso predicativo do sujeito. Calvin é estranho, concordam comigo? Então, o que que acontece agora? A gente tem um verbo significativo, mas a gente também tem um predicativo, não é isso? Dentro do predicado. Então, agora a gente conhece o nosso próximo predicado, que é o nosso predicado verbo nominal, tá bom? Vamos ler o que está escrito aí? E se unirmos o que há de mais importante no predicado nominal com o que há de mais importante no predicado verbal? O que tem de mais importante no predicado verbal, amores? Verbo significativo. E o que tem de mais importante no predicado nominal? O predicativo, não é isso? A gente tem aí o verbo reagir, que é significativo, e a gente tem aí um predicativo, que também é super importante, tá bom? Nesse caso, nesse contexto, a gente tem então um predicado verbo nominal, tá bom? Então, o que acontece no predicado verbo nominal? Ele vai ter dois núcleos. Quais vão ser os núcleos desse predicado verbo nominal? Olha lá, o nome
que é o nosso predicativo, e a gente vai ter o verbo significativo também como um outro núcleo. Por isso que o nome do predicado é verbo nominal. Faz referência aos dois núcleos que ele tem, um verbo significativo e um predicativo, tá bom? Professora, mas e se o predicado fosse se o verbo fosse de ligação? Aí você mesmo vai responder. Se eu tivesse um verbo de ligação e um predicativo, qual seria a classificação do predicado? Pensa aí. Predicado nominal, tá bom? Agora, se eu tenho o verbo significativo reagir e o predicativo estranho, predicado verbo nominal, porque tenho dois núcleos. Ok, amores? Tudo tranquilo? Então, vamos continuar. Para continuar, a gente tem outros exemplos. Olha lá, o primeiro aqui. Calvin sentou desanimado para o almoço. Concordam que senta é um verbo significativo? Não é isso? Então, todo verbo significativo é um núcleo. Só que eu tenho desanimado, que é uma característica atribuída a Calvin, é um predicativo do sujeito. Então, eu tenho dois núcleos, um verbo significativo e um predicado, o verbo nominal. A mesma coisa acontece na oração abaixo. A mãe de Calvin fez o almoço tranquila. Eu tenho o verbo aqui, fez, que é um verbo significativo, e tranquila é o meu predicativo do sujeito, é a característica da mãe de Calvin. Então, dois núcleos, predicado, verbo nominal. Por último, Calvin chegou faminto em casa. Chegar, verbo significativo, faminto, predicativo. Dois núcleos, predicado, verbo nominal, tá bom? Vamos lá para algumas observações. Olha lá. Aqui a gente tem um registro, tá bom? Pra gente não ficar só conversando e vendo exemplos. Olha só. Então, fechando tudo, né? Dentro do nosso predicado verbo nominal, a gente tem dois núcleos, um verbo significativo, que pode ter qualquer uma dessas classificações, e também tem um nome, que seria tanto o predicativo do sujeito ou do objeto, que a gente vai ver depois, predicativo do objeto. Não se preocupe, tá? Na sua estrutura, não pode ter verbo de ligação. Acabei de conversar isso com vocês, ok? Então, Calvin chegou faminto em casa, verbo significativo é um núcleo, faminto é um predicativo do sujeito, outro núcleo, predicado, verbo nominal. Agora, para a gente fechar, né, a gente vai ver uma atividade, um exercício que você vai fazer. Tá bom? Para a gente fechar bem essa nossa aula, a gente já viu o predicado verbo nominal. Vocês perceberam que não é difícil. Qual é a base para se entender um predicado verbo nominal? Conhecer predicação, saber, né? Diferenciar verbo significativo de verbo de ligação e saber também o que é predicativo, concordam comigo? Então é uma matéria muito tranquila, mas mesmo sendo tranquila, a gente tem de praticar. Tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vamos ler junto aí o exercício? Com muita atenção, você deverá revisar os três tipos de predicado, verbal, nominal e verbo nominal, registrando as principais informações de cada um em um mapa mental. Para isso, prepare uma folha do seu caderno com o seguinte título: Mapa mental, tipos de predicado. Nesse mapa mental que você vai fazer, você tem de seguir essas três orientações que você está enxergando aí comigo, tá bom? No slide. Quais são essas três orientações? Não deixe de colocar em seu registro os seguintes pontos. Conceito de cada predicado, o que é cada predicado, uma frase para exemplificar cada predicado e uma imagem que represente também cada tipo de predicado, tá certo? Então é essa sua tarefinha, faça no caderno e depois, posteriormente, a gente vai verificar como você fez esse exercício, tá bom, amores? Então, por hoje, a gente vai ficando por aqui, tá bom?